Olá, irmãos, bom dia a todos, bom dia a todas as crianças, todos os pais, todas as famílias aqui. É muito bom estarmos em mais uma escola bíblica e nós vamos hoje dar continuidade à aula que nós tivemos semana passada, onde nós falamos sobre os juízes. Sei que vocês se lembram de Otoniel, vocês se lembram de Débora, Sansão, e hoje nós vamos falar de um outro juiz que também foi um profeta. Nós vamos falar de Samuel. Então já prepara a sua Bíblia. Em 1 Samuel nós vamos ler alguns trechos, tá? Mas antes disso, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um dia, por estarmos aqui nessa aula, por estarmos em família, por estarmos bem. Continua guardando-nos, livrando-nos de todo mal, protegendo-nos desse vírus e abençoando as nossas famílias. Fala conosco, fala ao nosso coração, nos ensina nessa aula, nos ajuda a entender a Tua Palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então nós vamos falar hoje sobre Samuel. Samuel, se você lembra dele, ele teve uma mãe que no começo era estéril. E o nome da mãe era Ana. Ana não podia ter filhos. Mas Ana fez então um dia um voto ao Senhor. Esse voto, ela disse assim: Deus, se você permitir eu ter um filho um dia, eu vou dedicar ele para você. Ele vai ser seu, não mais meu. E ele vai servir você no templo. Ele vai morar lá, ele vai viver lá. E assim ela fez esse voto com Deus. Deus ouviu e no momento que ela estava fazendo esse voto, ela chorava muito, muito amargamente, porque ela não podia ter nenhum filho. E naquela época, especialmente, uma mulher que não tivesse um filho, ela se sentia muito envergonhada. Mas o Senhor transformou a vida dela, dando a ela Samuel, esse filho prometido que ela dedicou a Deus. Então, depois que ele deixou de ser amamentado, depois que ele cresceu, ele foi entregue, ele foi oferecido a Deus para morar e servir no templo do Senhor, junto com os sacerdotes. E quem estava lá, o principal deles, que ia ser o professor, o líder de Samuel, era Eli. E Eli também tinha 2 filhos, que também serviam na obra, e a gente vai falar um pouco mais sobre eles adiante. Mas agora, eu vou comentar um pouco antes, na verdade, sobre os filhos de Eli. Eles já estavam ajudando o pai na obra, eles já estavam trabalhando no templo, só que eles eram maus. Eles não faziam as coisas do jeito que Deus queria. Eles se corrompiam e faziam as coisas de qualquer forma, de forma só para eles terem lucro e vantagem nisso, com as ofertas, não dando exemplo, eles faziam as coisas de forma errada. E no meio disso tudo, de Eli, dos filhos de Eli, estava o pequeno, o menino Samuel, que estava crescendo e aprendendo. E eu sei que você já ouviu aquele momento onde, quando nós falamos a história de Samuel, tem a voz do Senhor vindo falar com ele e diz: Samuel, Samuel. Isso está no capítulo 3. No capítulo 3. E Deus, de novo, na verdade ele levanta, né? E ele vai falar com Eli, achando: você me chamou por acaso? Meu mestre, né? E Eli não tinha chamado ele, então ele volta e dorme. E Deus de novo chama mais uma vez. E todo esse processo, até essas coisas acontecem 3 vezes. Até que então Eli percebe que Deus estava falando com Samuel. E aí ele fala assim: filho, vai, deita, e quando você ouvir de novo isso, você fala: eis-me aqui, Senhor. E ele foi lá, Samuel deitou, e Deus falou com ele mais uma vez. E nisso, quando Deus começou a falar com Samuel, ele falou tudo aquilo que tudo aquilo que Eli e a família dele, por causa dos filhos dele, sofreriam. Só que essas coisas Deus já tinha falado antes para Eli. Ele tinha avisado Eli
Depois você pode ler no capítulo 2 de tudo aquilo que ele faria contra a família dele, os filhos, por causa de como eles estavam sendo tão desobedientes e maus diante do Senhor. E Deus, então, para aquele menino, o jovem pequeno Samuel, estava contando as coisas que ele ia fazer para a família daquele que estava ensinando ele e os filhos dele, para aquela geração, para aquele grupo ali de pessoas na frente deles. E no dia seguinte, depois que o Senhor contou tudo para ele, né, ele chama Samuel e pergunta: o que foi que o Senhor conversou com você? O que ele falou? Não me esconda nada. E ele então, perguntou isso para Samuel, e Samuel teve receio, teve medo de falar tudo aquilo que Deus tinha falado para ele, mas ele disse, detalhe por detalhe, e vocês podem ler isso, está no capítulo 3, tudo aquilo que Deus disse que ele ia punir a família de Eli, os filhos de Eli, por eles serem sacerdotes e não estarem fazendo o que eles deveriam fazer, estavam fazendo coisas muito erradas. E Deus, então, deu essa coragem e fortaleceu Samuel, que escolheu contar para ele tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. E isso, nós estamos aqui no capítulo 3. O finalzinho, eu vou ler um versículo, você não precisa ler junto comigo, só para a gente ganhar tempo, se quiser anotar. Diz assim, no 19, depois que Samuel contou para ele todas essas coisas. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. Amém? Então, ele, depois de menino, foi crescendo, e as pessoas em todo Israel percebiam que ele era um homem de Deus, que falava as palavras de Deus. Então as pessoas sabiam disso. Só que o que incomodou, vamos deixar essa parte para depois, vou pular aqui, depois eu vou voltar para falar disso. Continuando no capítulo 4, a gente vai ver como o povo filisteu e os israelitas entraram numa guerra. No capítulo 4, no capítulo 5 vai falar isso. Só que os israelitas acharam que eles iam ganhar, mas Deus não estava abençoando eles. Toda essa situação de tudo que estava acontecendo na casa de Deus, com toda essa maldade, fez com que Deus não abençoasse o povo. E nessa batalha, nessa luta contra os filisteus, o povo de Deus, o Israel, perdeu. E perdeu feio. Foram 34 mil pessoas que morreram nessa batalha. E não só isso. Entre esses que morreram estavam os filhos de Eli. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Isso está no versículo 11 do capítulo 4. E aí depois também, quando Eli ficou sabendo da notícia que levaram a arca do Senhor, que estava no meio lá do campo de batalha, eles haviam trazido na esperança de que Deus estivesse com eles, a arca do Senhor representando Deus, mas na verdade Deus não estava abençoando eles nessa batalha. E os filisteus roubaram, pegaram a arca. Então quando ele ficou sabendo disso, que os filhos haviam morrido e que os filisteus, o inimigo, havia levado a arca do Senhor, aquilo que significava a presença de Deus, ele ficou muito triste, ele caiu da cadeira onde ele estava e ele morreu. Diz que o pescoço dele quebrou e ele morreu. Isso está até no final do capítulo 4. Então, agora a arca, ela está em posse nas mãos dos filisteus. E no capítulo 5, no capítulo 6, vocês podem ler, vai estar os filisteus enviando de cidade em cidade essa arca, a arca do Senhor, porque Deus estava punindo ali, trazendo castigos para as pessoas na cidade
onde a arca estava. Então, eles pensaram, e agora, o que a gente vai fazer? Os filisteus estavam sofrendo porque a arca de Deus estava ali, tinha sido roubada, estava no meio deles. Então, eles amarraram ela, colocaram numa carroça, amarraram bois e vacas e disseram, se ela arrumar e for em direção àquele sentido, a gente sabe que foi Deus que trouxe essa desgraça, todas essas feridas sobre nós. E de fato, quando eles colocaram a arca em cima dessa carruagem, as vacas elas foram naquele sentido daquela cidade e lá então eles entenderam que era Deus que tinha trazido tudo isso. E essa cidade era uma cidade ali de Israel. Então o povo de Israel ficou feliz porque a arca voltou, porque Deus trouxe ela de volta, né? Por um milagre. Mas a situação do povo, no geral, não tinha ficado boa. Por quê? Os sacerdotes, naquele momento, haviam todos morridos. Eles estavam mortos. Eli, que era o principal, a referência do povo ali para o sacerdote, ele já tinha sido morto. E nisso, Samuel ele ainda era jovem, ele não era um adulto. Mas passa-se então, volta-se a arca e passa-se 20 anos. 20 anos. E agora, no capítulo 7, fala assim, no versículo 2: E todo o povo de Israel clamava e buscava ao Senhor por meio de súplicas. Então, aqui, neste momento, 20 anos depois, Deus levanta mais intensamente Samuel. E ele mostra para as pessoas o que elas têm que fazer. Joga fora os seus ídolos. Vocês lembram da história de Juízes semana passada? Como o povo pegava ídolos para eles? Então, Samuel volta a enfatizar e falar de novo isso. Pega todos os ídolos que vocês têm nas suas casas. Joga fora tudo. Queima tudo. Vamos destruir tudo isso. E então Samuel passou a ser esse profeta de Deus, esse líder e também esse juiz para a nação de Israel. Isso está escrito no capítulo 7, versículo 6. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. E também no versículo 17 diz assim: ele sempre retornava a Ramá, onde estava a sua residência, e dali ele governava a sua cidade e toda a nação de Israel, como líder e juiz. E o que aconteceu foi que ele tinha esse papel de juiz, estava tudo bem, as coisas estavam melhorando, o tempo passou e Samuel envelheceu naturalmente. E os filhos que Samuel teve também não seguiram bem os caminhos dele. E o povo começou a perceber isso e pensou consigo mesmo: Samuel está envelhecendo. E os filhos dele não são pessoas boas assim que seguem os caminhos do pai. E aí nós vamos ler então agora no capítulo 8, vamos ler junto, 1 Samuel 8, a partir do versículo 5, nós vamos até o 9. E diz assim: o povo falando para Samuel: ponderaram-lhe, disseram a ele: tu envelheceste, os teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome do Senhor e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu: atende a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Aqui Deus está triste e falando para Samuel: na verdade, Samuel, quem eles estão rejeitando não é você, mas a mim.
Eles querem um rei que governe sobre eles, mas eles não querem que eu governe sobre eles. E então Samuel chamou todo o povo e explicou para eles: olha, se vocês quiserem um rei mesmo, vai ser assim, 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 esse vai ser os direitos deles, vocês vão ter que separar porções, vão ter que dar isso para eles, vão ter que trabalhar fazendo assim. E ele explicou tudo. Ainda no capítulo 8, no versículo 18, ele ainda diz: então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vocês mesmos tiveram escolhido. Porém, o Senhor não atenderá às suas queixas naquele momento de aflição. Contudo, o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não, queremos ter um rei. Eis que seremos todos como as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. E no versículo 21, então, depois de ter ouvido tudo que o povo expressou, Samuel o repetiu diante do Senhor. E o Senhor diz: satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu o que o Senhor disse e falou para cada pessoa voltar para a sua cidade. Aqui, o que Deus quer mostrar para a gente é como o povo não estava querendo mais Deus para governar a vida deles. E essa é a pergunta que eu faço nesse momento para cada um de nós. Quem nós queremos que governe as nossas vidas? Nós mesmos? Quem nós queremos colocar e quem nós estamos colocando para guiar as nossas vidas? As pessoas que nós respeitamos mais do que tudo. Tem que ser Deus. Amém? Bom, para finalizar então, antes de nós orarmos, fica aquilo que vai acontecer na próxima aula, para vocês saberem. Na aula que vai seguir esse conteúdo aqui, que nós falamos hoje, vai aparecer o primeiro rei importante de Israel. Mas vai ficar isso para a próxima aula, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma aula, obrigado por estarmos aqui ouvindo a Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a não abandonarmos a Ti, não rejeitarmos a Ti e colocarmos outra pessoa ou nós mesmos nos dirigindo e governando. Nos dá sabedoria, temor, respeito às pessoas, mas respeito a Ti em primeiro lugar. Temor do Senhor em primeiro lugar, sobre todo medo de homens e temor deles. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe.